Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 4. Estavam eles ainda falando quando vieram alguns Corrêns, sacerdotes, e o capitão do templo, e também alguns tzeducs. Estavam muito aborrecidos pelo que estavam acontecendo no templo, e de como agora estes homens anunciavam sobre a morte e ressurreição de Yeshua. Ora, eles mesmos haviam acordado entre os sacerdotes, a guarda do templo e também a guarda romana, de que mesmo vendo a ressurreição do filho de Elohim, ainda assim, não era para que fosse falado nada ao povo, devendo ser dito ao povo que o corpo de tal profeta ou Navi fora raptado por seus seguidores. E agora Quefá está ali, mostrando ao povo que tal fato não era verdadeiro, pois Yeshua havia ressuscitado e estava à direita de Elohim. Apreenderam então os dois talmidins e os lançaram na cadeia até o dia seguinte, pois era já muito tarde para que se fizesse um julgamento dos dois. Ora, muitos dos que ouviram tais palavras creram, e seu número de crentes era de quase 5.000. Assim como no tempo da multiplicação dos peixes, aqui também houve tal multiplicação. Porém, o alimento não pereceria jamais. No dia seguinte, tal conselho foi reunido para decidir o que fariam com os dois considerados agitadores. Estavam presentes os anciãos, os mestres da Torá, Aná, Caiafá, Yohanã e Alexandre e muitos outros sacerdotes. Assim como prometido por Yeshua. Sim, eles foram levados a conselhos e julgamentos por causa de seu nome. Estavam diante de uma possível acusação passiva de morte perante aquele conselho. Mas também, assim como fora dito por nosso mestre, não deviam temer, pois neste momento o Ruach HaKodesh lhe daria o que dizer. E assim se fez. Fora Quefá tomado pelo Ruach HaKodesh, e na primeira pergunta do conselho, sobre como fizera tais ações, ou em nome de quem o fizera, ele então dispara. Devemos lembrar que Quefá não passava de um simples pescador, sem qualquer tipo de embasamento jurídico para que expusesse seu caso perante aquele conselho. Mas fora ele capacitado, e as palavras de sua boca cortaram o ar, como uma espada afiada corta a carne de sua presa. Quando ele mesmo diz que já que foram ele e Yohanã detidos por fazer o bem a um homem que necessitava, deveria sim ser conhecido em nome de quem fizeram tal maravilha. Que tal milagre fora feito através do nome de Yeshua HaMashiach, o Natsiri, que eles mesmos haviam entregado à execução, mas que, mesmo que eles tentassem esconder os fatos, fora ele ressurreto dos mortos, fora em nome dele que tal milagre fora realizado. Ora, como dissera o profeta, ele é a pedra de esquina do templo, o qual fora rejeitada pelos construtores, aqui os servidores do templo. E não há nenhum outro nome em que se pudesse ter feito tal milagre, pois não há nenhum outro nome embaixo dos céus, pelo qual qualquer ser humano possa ser salvo. Ora, eles mesmos não reconheceram os dois, mas sabiam que eram iletrados ou analfabetos, e sem qualquer conhecimento concreto sobre determinados assuntos, porém, os subestimaram, pois sabiam que estiveram com Yeshua, porém pensaram que seriam eles sem importância. Fora-lhes ordenado que então saíssem dali, e assim se fez. Então procuraram decidir o que fariam aos dois, pois, mesmo sendo humildes, já era notório que fizeram perante o povo, e chegaram então à conclusão de que se os ameaçassem, não fariam mais tais milagres, e nem falassem mais sobre aquele que para eles tornara-se agora como um inimigo. Chamando-os então, ordenaram para que eles não falassem mais de tal nome para ninguém. Então Quefá lhe questiona se ele achava por bem ouvir aos homens ou a Elohim, pois eles mesmos não podiam deixar de falar sobre as coisas que viram e ouviram. Então os sacerdotes os ameaçaram com maior afinco.
não mais achando motivo para castigá-los, deixaram que fossem embora, pois todo o povo agora exaltava o nome de Elohim. Aquele homem que havia sido curado tinha mais de 40 anos. Saíram então do conselho e, reunindo-se com os outros seguidores, contaram a respeito de todas as coisas, de como acontecera e como rebateram todas as acusações. Ouvindo isso, então decidem orar, e assim fizeram. E orando pediram a Hashem. Lembraram que pelos profetas todas essas coisas foram preditas e que contra Hashem todos os povos da terra se levantariam. E agora, não só os romanos e Herod haviam feito isso, mas também os líderes de Israel. Pedem então a Elohim para que este concedesse toda a ousadia e intrepidez para anunciar as verdades do reino para aqueles que em sua volta estavam. E que isso fosse feito enquanto a cura acontecesse e os sinais prodigiosos fossem feitos pelo nome de Yeshua HaMashiach. Ainda orando, o local onde estavam tremeu e sacudiu. E agora, não um ou dois, mas todos os que ali estavam foram cheios do Ruach HaKodesh. E assim, saindo, anunciavam a palavra de Elohim com grande intrepidez. O que nos chama muita atenção nesse fato é que Yeshua os havia ensinado a viver como que o reino dos céus estivesse aqui entre eles. E assim, de fato, é que eles não serviam a Mamon, a riqueza, a avareza, mas serviam a Yeshua e a Elohim. Portanto, todos cresciam igualitariamente. Não haviam brigas, nem dissensões ou luta pelo maior ego. Não, todos trabalhavam uniformemente. Nada era de si próprio, mas tudo era dividido. Não havia pobreza entre eles, pois tudo quanto tinham era de todos. Ah, se assim fosse nos dias de hoje. Fica a pergunta: onde nos perdemos? Onde nos colocamos para que o nosso ego sobressaia a necessidade de nossos irmãos? Os emissários andavam com grande poder e testemunho da ressurreição de Yeshua, e em todos eles havia muita bondade. Não haviam pessoas com necessidades, pois tendo casas, vendiam e repartiam entre eles. Tendo comida, comiam juntos à mesma mesa. Eles traziam todos os valores aos emissários e este, com justiça, dividiam entre o povo conforme a necessidade de cada um. Então Yosef, carinhosamente apelidado pelos emissários de Barnabá, ou filho da consolação, pois era ele muito atencioso e solícito para com todos, a todos procurava ajudar e animar, conforme sua necessidade. Era ele levita, natural da ilha de Chipre, e herdou grande riqueza e também, assim como os outros, entregou todas essas riquezas aos emissários para que estes também distribuíssem ao povo.